Parabenizo o Antônio Júlio pela grandeza de permitir, por sua ausência, que outras lideranças políticas possam aparecer. Seja qual for o vencedor ou vencedora, torça para que tenha a sabedoria de formar um conselho de notáveis em Pará de Minas. E, por certo, o Antônio Júlio tem que ter lugar cativo nesse conselho. É o Rodrigo Campos lá de Meireles. Esse negócio de conselho, a gente que já passou, Rodrigo, a gente às vezes fica um pouco ultrapassado, né? As pessoas, os jovens, principalmente os jovens políticos, eles te escutam, mas eles te ouvem, mas não escutam. Né? Porque, sabe, liderança a gente não compra na farmácia. E conhecimento também você não compra na farmácia nem só nos livros. Né? A vida ensina a gente muito. Eu falo que a vida ensina muito mais do que os livros. Né? Então eu estou pronto para ajudar Pará de Minas. Sempre ajudei, eu sempre cuidei de Pará de Minas. Pouca gente sabe que eu nunca fui de vangloriar as coisas que eu fiz. Estou até mostrando um pouco da minha história, minha trajetória política. Estou mostrando as decepções que eu tive também com a política de Pará de Minas, porque eu também sempre tive muita dificuldade de fazer as coisas aqui no Pará de Minas, enfrentando quem estava no poder. Eu nunca briguei por causa disso. Eu não estou fazendo as coisas para mim, eu estou fazendo para Pará de Minas, né? Então, algumas coisas que eu estou falando, eu falei sempre daquilo que eu fiz e agora eu vou contar um pouco das minhas decepções que eu tive com os políticos da época que eu fui deputado, principalmente quando eu fui deputado, eu fiquei deputado 22 anos, então não é 22 dias. Então eu tive muita história, muita decepção, muita dificuldade, eu querendo fazer as coisas e quando dependia da prefeitura, as coisas não aconteciam. Então isso deixava muita mágoa, muita tristeza, sabe? Porque eu sempre fui de fazer as coisas, gosto de resultado, indiferente de quem vai tirar proveito. Porque às vezes o prefeito não quer receber aquele benefício que eu estou trazendo, e eu não estou fazendo benefício, não. Quem vai fazer e tirar os proveitos é o prefeito, não é o deputado. O deputado vai aparecer na placa se der chance, se não der, não precisa. Na verdade, quem vai ganhar com tudo isso não é nem o deputado, nem o prefeito, nem a população, né, que precisa. Eu tive um caso, Geraldo, eu vou aproveitar e vou contar aqui o que vai sair nas minhas contagens da minha história, quando eu consegui, junto ao governo, já era do governo Lula, um projeto que eles tinham de reforma de casa. Paulo Melo Franco, eu vou dar nome, porque se alguém achar que eu estou inventando, eu vou dar nome, pode. O Paulo Melo Franco era o embaixador desse projeto do governo Lula, ele fez mais de 20 mil reformas de casa. E ele me deu a oportunidade de fazer aqui em Pará de Minas. Eu fiz aqui, fiz em São José da Varginha, em Piqui o prefeito não quis, Maravilhas o prefeito era contrário ao meu grupo político, lá também não quis. Papagaios, nós fizemos foi 250 casas de reforma, Martinho Campos, Perdigão, Araújo, Piracema. Então eu fiz nesses lugares todos. E não fiz em Pará de Minas, porque na época o Zezé Porfírio era o prefeito, ele não aceitou. Era 1.500 reformas de casa aqui no Pará. Não tinha um tostão da prefeitura. A única coisa que a prefeitura precisava de fazer é a seleção das pessoas que seriam beneficiadas. Então isso me deixava, quando a gente ia entregar, fazer uma festa danada, porque é realmente uma alegria muito grande de pessoas que tinham sua casa lá começada, que não tinha condições de acabar. Esse projeto ia, rebocava a casa, punha janela, punha porta. Era um serviço assim meio tocado, mas ajudou muita gente, fazia o piso, fazia banheiro. Então a gente, quando eu ia fazer essas entregas lá, eu ficava numa alegria de ver a alegria das pessoas, mas frustrado de não estar fazendo em Pará de Minas por problema de picuinha burra, na época, do prefeito de não deixar as coisas acontecerem em Pará de Minas, porque era eu que estava conseguindo fazer. Eu penso o seguinte, o dinheiro pode vir, igual você falou, da direita, da esquerda, ele pode vir da direita, da esquerda, mas ele tem que vir. A população precisa. Tem um ou outro, uma meia dúzia, que graças a Deus tem uma condição de vida boa, não precisa de nada da estrutura pública, praticamente. Mas a base da pirâmide, que é a maioria do povo de Pará de Minas, para não citar os outros municípios, precisa. Então esse dinheiro tem que chegar aqui. Seja se mandou um deputado que é do PT, se ele é do PL, seja de quem for. Esse dinheiro chegando aqui, se seja para uma obra que é de uso coletivo ou para um benefício coletivo, como para a saúde, por exemplo, para a educação, tem que vir, gente, não tem jeito. Pois é, você vê essa bobajada que está hoje, esquerda e direita. Então vamos pôr que a direita ganha aqui no Pará. Não vai receber nenhum benefício do governo federal, porque o Lula é considerado a esquerda? Nós não vamos receber nada? Isso não tem lógica, gente. Isso é uma burrice de um tamanho. Eu falo isso porque eu vim da política antiga, que nós éramos a oposição na época da ditadura.
Mas não tinha esse radicalismo que tinha, não. A gente lutava pela liberdade, lutava tudo, mas sem radicalismo. Se o governo, na época da ditadura, queria ajudar, todo mundo recebia os benefícios que eles queriam ajudar. Hoje não. Se você está de um lado, o outro não recebe. Então eu não sei fazer esse tipo de política e não concordo com ela. Aliás, o Daniel da Sucata me disse dias atrás mais ou menos isso. Ele falou: Geraldo, sou um candidato da direita, mas dinheiro não tem rosto, não. Dinheiro não tem direita, não tem esquerda. Se eu for eleito prefeito de Paranhos, você pode ter certeza que eu vou correr atrás do governo federal, do presidente Lula, para buscar os recursos que for necessário para melhorar a vida do povo. Eu acho que esse é o caminho, né? E tem que ser de todos. Geraldo, quando eu fui eleito em 82, uma luta, eu era do MDB, lutando contra a ditadura, contra o governo da época, que era a Arena. Quando eu ganhei, a primeira coisa que eu fiz, logo depois que eu tomei pé da prefeitura, eu fui procurar os deputados da Arena votaram aqui em Pará de Minas. Muita gente, eu se lembro que na época do pessoal da época da prefeitura ficou danado de raiva do deputado me receber, Raul Bernardo Nelson de Sena me recebeu. Eu fui lá pedir eles uma ajuda para Pará de Minas, não era para mim. Eu estava ali de passagem. O prefeito, ele tem 4 anos de mandato e vai embora, passou, mas o município fica. Então eu vejo isso um pouco diferente e eu tenho feito essa pregação. Nós temos que saber separar governo com município. Eu fiz essa discussão quando eu estava na Assembleia, principalmente na greve dos professores, que eu falei com o governador Anastasia, falei: governador, essa greve deixou de ser questão de governo, ela é uma questão de Estado. Porque governo passa, governo é 4 anos, se puder renovar mais 4, mas passa, mas o município fica. E nós, às vezes, não sabemos fazer essa distinção. O que é bom para o governo, o que é bom para o município. O que é bom para o município, eu sempre briguei muito, consegui muita coisa para Pará de Minas, politicamente, porque eu acreditava e sabia que nós que estávamos lá ocupando o cargo, a nossa passagem era muito rápida.